Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu TVE Esportes, aqui na TV Educativa, canal 3, para os assinantes da NET, no canal 6. Você pode interagir conosco mandando um e-mail para redação@trapichão. Estamos no Facebook com facebook.com/trapichão e no Twitter também o @trapichão, a parceria do portal trapichão.com, o maior portal de esportes, com o TVE Esportes trazendo muita informação. Nesse terceiro bloco a gente vai debater muito do futuro dos clubes de Alagoas, de CRB, de CSA, de ASA, cada um em sua divisão, de como fazer para se manter e conquistar o acesso. A gente conversava, professor Lorival, exatamente sobre isso, da questão do planejamento. Não é fácil uma competição como essa, tão nivelada, os jogadores mais ou menos do mesmo nível, ali equilibrados, e uma tabela realmente muito curta. Um erro pequeno pode desandar todo o trabalho, não é isso? Sem sombra de dúvida, e a gente sempre fala que você não pode errar. E também você não pode ter desculpas, né? Você tem que trabalhar a competição, planejar. As dificuldades são enormes em termos de locomoção, como nós falamos anteriormente. Os recursos são muito ínfimos, mas não serve de desculpa. Nós temos que pontuar, buscar essa situação favorável para a gente conseguir o acesso. Certo. Agora, em relação ao elenco que o senhor tem hoje em mãos, realmente o senhor falou em relação à reposição de peças. O elenco que o senhor tem é o que realmente era esperado, que foi montado? O senhor acredita que ele pode evoluir? Pelo que o senhor observou nessa primeira partida de estreia, já há um pensamento no segundo jogo lá contra o Feirense? A princípio, a ideia, no planejamento, era nós trabalharmos com 32 jogadores. Desses 32 jogadores, 5 jogadores eram oriundos da categoria de base, né? E nós tivemos a perda de 3 jogadores por problemas familiares, pediram dispensa, e nós perdemos agora o Gueba com a lesão no joelho. Então nós temos que fazer essa reposição, porque nós entendemos que esses jogadores oriundos da categoria de base ainda não estão prontos para vestir a camisa social dentro dessa competição. O importante foi que houve uma produção muito boa nos amistosos e nessa apresentação, mas nós precisamos de peça de reposição, porque nós temos cartões, contusões e as distâncias de viagem também compromete o rendimento e aumenta o percentual de lesão do jogador. O senhor perdeu jogadores importantes agora por expulsões, né? O Paulinho Macaíba e o Jusemar Gaúcho. O senhor já está trabalhando essa situação? Nós temos uma dificuldade. O Gueba faria a função do Jusemar, né? Então, na teoria, taticamente falando, nós perdemos 2 jogadores fazendo essa mesma função. Mas ainda bem que nós temos esses 15 dias para a gente equacionar esses problemas. Vou ter uma reunião hoje com a diretoria para a gente sensibilizá-los que a gente tem necessidade de trazer um jogador, né, para que faça essa função, para a gente não ter dificuldade no transcorrer da competição. O senhor citou o nome do Gueba e é até um assunto que compete a todos vocês, a parte do ASA, a parte da federação e a parte do CSA. O que aconteceu, Orlando? Você que viveu lá no dia a dia da federação, a questão de inscrições, como é que foi essa questão do Gueba, para ele tirar esses jogos que ele tinha que cumprir? Uma jogada de mestre, que por coincidência eu soube através do próprio técnico da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Ele encontrou uma maneira de colocar o Gueba em uma equipe que pudesse, através dessa equipe, cumprir a suspensão automática e ele ser, de repente, novamente cedido para o Centro Esportivo Alagoano. E a ideia inicial não era ser o ASA, mas culminou sendo a equipe do ASA de Arapiraca, melhor até para o atleta, porque ele continua podendo ser transferido para outra equipe, que a transferência estadual ela não conta para a CBF, ela pode acontecer por diversos clubes, então para o jogador também foi bom e as duas equipes se entenderam, simplesmente fantástico, achei uma jogada de mestre. Como é que foi que vocês receberam lá essa situação, Sérgio? Uma parceria, né? Eu acho que a Alagoas e também o Remy, né, que é uma pessoa que é um parceiro lá do ASA, e o próprio CSA também, então teve essa conversa, né, entre diretoria, né, o Remy, o presidente do CSA também, e o ASA, o time não ia afetar nada, quer dizer, ia resolver o problema tanto do jogador e o problema de um time também alagoano, né? Então, acredito que tudo nos padrões de amizade, né? Até porque, professor, a gente conversava aqui em off, a rivalidade de Alagoas tem que existir no estadual. Agora que é Campeonato Brasileiro, somos nós contra eles, não é isso? Sem sombra de dúvida. A gente quer publicamente agradecer. Já teve isso quando eu estava no Coruripe. O Leandro veio de uma penalidade no CRB e nós usamos esses subterfúgios
e o Leandro pôde, ele cumpriu um jogo e no segundo jogo está. Então foi muito importante você frisar. Eu acho que no Campeonato Brasileiro nós temos que pensar em Alagoas. Existe a rivalidade, existe a competitividade, mas dentro da competição regional. Eu acho que hoje, no Campeonato Brasileiro, nós temos que valorizar Alagoas. Até porque, Orlando, a gente falando questão da valorização, trazendo para Alagoas, não é só o clube que ganha, o futebol, de uma maneira geral, ele gera muita coisa. Tendo futebol, e queria que você falasse também em relação do apoio da federação em relação a isso. O próprio futebol, ele gera muita coisa. Tendo futebol no sábado da Série B, tendo futebol no domingo da Série D, quer dizer, muita gente está ganhando com isso, não só o clube, né? Muito embora eu acho que a federação não está muito feliz pelo fato de ter jogo de domingo. Você pode fazer uma reflexão que em relação ao campeonato alagoano, todo domingo a gente tinha que fazer uma outra coisa, porque dificilmente tinha um jogo sendo disputado pelo campeonato estadual. Porque a turma prefere o domingo estar de lazer, né? Então, mas eu acho que faz parte. A federação ela tem que ter esse objetivo também de ajudar a equipe, de orientar, e isso passou por uma orientação, logicamente, de CSA, de federação, todo mundo teve conhecimento disso e todo mundo trabalhou em prol do futebol de Alagoas. Quando o futebol cresce, através de ASA, através de CRB, através de CSA, o estado todo cresce. Você imagina o tanto que está sendo falado agora de Alagoas, através de CRB, através de ASA e também, lógico, no Centro Esportivo Alagoano. Em relação ao apoio da federação, como é que está sendo feito para os clubes que você que vive o dia a dia da federação? O apoio da federação ele acaba sendo na maneira de orientar. Infelizmente, a federação ela não tem disponibilidade de recursos para poder financeiramente ajudar, por exemplo, como a Federação Paulista, até mesmo como a Federação Pernambucana, que acaba ajudando mais, entendeu? Infelizmente, os presidentes vão lá com a cuia na mão. Infelizmente a situação de Alagoas da federação não é muito diferente dos clubes, né? É uma federação que é pobre de fato, né? Com a chegada do Eurico Beltrão, é um novo momento, é uma sequência do trabalho do Gustavo Feijó, lembrando ao telespectador que o presidente Gustavo Feijó está licenciado porque vai concorrer nas eleições municipais e agora quem assumiu o comando era o vice Eurico Beltrão. Eu acredito que vai somar muito. A gente sabe que mesmo não hoje estando à frente da administração da Federação Alagoana de Futebol, mas o Gustavo ele vai coordenar muito, mesmo à distância. E a gente sabe do caráter da pessoa do Eurico. Enfim, é um cara que vai somar muito e vai ajudar muito para o futebol de Alagoas. Um cara muito sensato, muito equilibrado, que tem uma visão bem distante, eu acredito que vai melhorar muito. Essa relação realmente existe, Sérgio, do próprio ASA com a federação, essa reciprocidade de ajuda, quando o ASA precisa da federação está sempre em condições? Realmente é uma orientadora, né? A gente sabe da experiência que a federação tem, principalmente o Gustavo Feijó, quando foi dirigente também do CRB, e eu posso dizer aqui que o Gustavo é um cara que briga por Alagoas. Ele realmente, eu já tive a oportunidade de ver em outros jogos, aqui próximo, aqui em Aracaju, né? Onde um dos jogos que tivemos aí teve uns problemas em Arapiraca, né? E o Gustavo chegou naquele estilo dele, né? Batendo mesmo, quer dizer... Calminho! E abrindo porta, né? Como se diz. Então, isso intimida, logicamente, que você vai chegar fora. Se você chega caladinho, o cara diz, não, aqui vamos montar em cima mesmo, né? Então é o seguinte, a federação é uma parceira, é um elo de ligação, logicamente, do ASA e dos times de Alagoas com a CBF. É uma pessoa que tem esse trâmite muito bom dentro da CBF, com o Vigílio Elísio, com outras pessoas lá dentro da CBF. E agora com o Eurico Beltrão também, que é uma pessoa conhecedora do futebol, passou muito tempo aí no Corinthians e agora na federação, é também uma pessoa ligada e amigo. E tenho certeza, a gente sempre quando tem procurado a federação e procurado tanto ele, Roque, o Júnior, o próprio Gustavo mesmo, quer dizer, a gente tem as portas abertas para poder resolver essa nossa situação, né? Situação perante lá fora, né? Junto à CBF e até junto agora mesmo, quando o ASA entrou com 2 representações nos árbitros, né? Que prejudicaram o ASA nessas últimas partidas, né? Então, a gente pediu a orientação primeiro e a federação disse que tem que fazer essa representação, até por saber que a gente está questionando, né, uma arbitragem. Claro, não aceitar tudo aqui, de qualquer jeito que acontece. O torcedor fica, às vezes, ligado e querendo saber como é essa relação, que às vezes fica pensando, a federação não ajuda, o ASA não tem, os clubes de Maceió são favorecidos. E dentro de um clube, professor, queria que o senhor falasse essa relação com o próprio presidente Jorge Sexto, se existe essa harmonia da comissão técnica, esse diálogo com os jogadores. Acontece muito isso também no CSA, o torcedor gostaria de saber. Sem sombra de dúvida. Primeiramente, eu quero ratificar o que os 2 colegas falaram. Eu tive o privilégio de conhecer Eurico Beltrão quando
trabalhei no Corinthians, uma pessoa serena, qualificada, capaz. E esse diálogo que você externou tem que ser, eu acho que você tem que trabalhar. O futebol ele é multidisciplinar, então quando você tem todos os setores trabalhando de forma, buscando o mesmo objetivo, as coisas facilitam. E o diálogo eu acho que é a melhor arma para a competição. A competição tem que ser fora, dentro da sua agremiação, fora das suas agremiações. Dentro você tem que trabalhar em simbiose, porque eu acho que nada funciona em desarmonia. O senhor já está passando pelo CSA a segunda ou terceira vez? Terceira vez. Terceira passagem. Queria que o senhor pontuasse, a cada passagem que o senhor fez, as melhoras que o senhor observou no clube, existem melhoras? Sem sombra de dúvida. Eu tive em 2008, onde nós não tínhamos um centro de treinamento, nós tínhamos um campo. Hoje, quando eu retornei pela terceira vez, eu fui surpreendido. Eu olhei realmente, você vê uma melhora substancial. Não é adequado dentro das tradições que o CSA merece. Mas você vê hoje refeitório, você vê quartos com ar-condicionado, você vê uma situação pelo menos mínima para que o jogador desenvolva. Em 2008 não. Tanto é que 2008 não é novidade para ninguém. Eu saí em 2008, fui questionado por alguns setores da imprensa, mas eu saí porque faltou comida para os atletas, então eu simplesmente saí. Não externei isso publicamente, porque existe a Lei 8.650, artigo 5º, parágrafo 2, que reputa ao profissional ou treinador de sigilo profissional. Então, na época, eu não falei, saí, fui embora. A imprensa local não entendia, eu não externei isso. Então, depois de todos esses anos, hoje eu falo. Então, hoje houve uma melhora substancial. O Jorge Sexto, com toda a dificuldade financeira, que não é surpresa para ninguém, não tem medido forças, juntamente com o Cícero Eugênio, com o Rafael Tenório, não tem medido forças. Nós temos uma dificuldade, mas o mínimo possível ele procura nos atender. Essa dificuldade que o próprio CSA tem, Orlando, é uma coisa não só vista no clube do Mutange, como também no próprio CRB, até no próprio Asa, que já está se preparando, está um pouco avançado, eu acredito que os demais, mas essa falta de estrutura de um CT, um local para treinar, realmente, isso impede que o clube evolua? Eu entendo que sim, até porque você imagina uma equipe de futebol sem ter um local de trabalho. Ninguém consegue entender isso. E, logicamente, que ter essa estrutura, sem sombra de dúvida, o futebol começa a melhorar em todos os aspectos. Porque, por exemplo, eu continuo entendendo que o pai, principalmente, que quer hoje um filho jogando futebol em Alagoas, teoricamente, o que ele imagina? Começar no CSA, no CRB ou no Asa, no interior. Aí você vai para o CSA. Se ele não tem aonde treinar, o cara, meu filho vai treinar aqui, mas onde? Vai para o CRB a mesma coisa. Aí ele corre para o Corinthians, que é um clube empresa. Tem um projeto de fazer jogador e vender jogador. E muitas vezes o jogador quer começar naquele clube que ele tem paixão. Em Alagoas, CSA, CRB, Asa e assim por diante. E o próprio Asa, que já está com um projeto mais ou menos encaminhado com a questão até da venda do Júnior Viçosa, como é que está essa questão desse CT do Asa, que vai ser uma coisa moderna e pioneira no futebol alagoano? Gente, essa questão né? necessária. Essa questão do nosso CT é onde o torcedor em Arapiraca vem numa cobrança muito grande, né? Logicamente que o Asa começou do ano de 2000 para cá, começou nessa fase de crescimento, né? Teve uma fase fica afastado muito boa, da cidade, né? Não é no centro mesmo. Não, aí foi comprado um terreno fica num bairro, na zona urbana de Arapiraca, né? Na zona rural de Arapiraca, que é o seguinte, que é Bananeiras, que a gente chama Bananeiras, né? Uma região lá, onde foi comprado o terreno já está todo, foi feita a topografia. Agora a gente estava mandando cavar um poço artesiano lá no terreno, e a campanha já do tijolo, nós já fizemos campanha com as rádios, a camisa do título de 53, né, a retrô, nós já conseguimos vender aí cerca de quase 200 camisas ao preço de 1 milheiro de tijolos, né? Então agora a gente está dando prioridade que a pessoa não... Porque muita gente comprou a camisa e trouxe os tijolos, né? Daí pegou um comprovante de uma empresa e passou esse comprovante. Então agora a gente está querendo o próprio recurso, porque agora tem cimento, tem areia, outras coisas, né? Então é o trabalho que está sendo feito, mas assim, não deu início totalmente à obra, né? O terreno está comprado, já está pago, já foi pago o terreno totalmente.
Mas assim, não teve Previsão. início. Olha, existia uma primeira previsão, né? Que a gente queria já no Campeonato Alagoano, a gente já ter alguns campos já prontos para treinamento, né? Então hoje não tem ainda os campos, não tem nada, porque primeiro precisava de água, depois a questão da rede elétrica também para chegar lá, porque a gente quer dotar o local com telefone, com tudo, que você possa fazer os alojamentos. Mas aí eu digo que uma previsão a gente poderá ter isso para 2013. Não vou dizer que esse ano a gente consiga ter alguma coisa. Eu espero que seja dado. Tem uma equipe, o nosso vice-presidente, o Everton Santiago, que é um empresário Arapiraca, que foi feita uma comissão só para cuidar do destino do CT, onde serão trabalhadas outras questões de marketing, né, de vendagem, para que essa obra tenha início, né. Tem umas ajudas também do poder público, tanto o governo do estado como o próprio prefeito Luciano de Arapiraca, outros amigos, deputados também, amigos de pessoas de Arapiraca, que vão contribuir com isso. Então, a gente está deixando para que essa comissão vá atrás, então a gente tem um montante para dar início, para não estar sendo paralisado, né? As obras paralisadas. Então, começar e terminar. Tem que ter uma sequência. Vamos aproveitar para a gente dar uma recapitulada na rodada da Série B. Tem jogo já hoje, a 8ª rodada que tem início hoje com Goiás e Guaratinguetá, no Serra Dourada, na Arena Barueri. Barueri recebe o América Mineiro e no Ipatingão, o Ipatinga recebe a equipe do Ceará. Na sexta-feira, 2 jogos, América de Natal e Guarani, Asa e ABC em Arapiraca, o jogo da reabilitação do Asa. No sábado, 5 jogos. O Criciúma recebe o CRB no estádio Heriberto Rios, Criciúma do técnico Paulo Comelli, Criciúma do alagoano Zé Carlos, Criciúma líder do campeonato, pedreira aí para a equipe do Galo. O São Caetano encara o Paraná, o Vitória recebe o Avaí, Atlético Paranaense e Bragantino, Boa Esporte e Joinville, o jogo que fecha a 8ª rodada neste sábado. Mas Orlando, eu queria que você falasse um pouco, a gente também abre espaço no nosso programa para o esporte amador. Você tem um programa diário na Rádio Gazeta que fala do esporte amador, que faça um pouquinho sobre isso. Como é que está essa questão do esporte amador em nosso estado? Continua precisando de apoio. Se o futebol profissional precisa de apoio, você imagine o futebol amador, o esporte amador em sua totalidade. No mundo do esporte. Exatamente. A gente apresenta o programa lá de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, com muita dedicação, porque não é fácil. Você, para fazer... Já Orlando, o programa já tem? Pelo menos comigo, à frente dele, já está, acho que uns 10 anos. E já vinha de um bom tempo atrás. Então, enfim, o esporte amador ele passa por uma dificuldade muito grande. A gente sabe que o clube ele vai lá Hoje não tem mais nenhuma secretaria de esporte no estado. É uma pena, é uma subsecretaria. Então, ligada à educação. Aí você imagina, a rede pública tem uma dificuldade muito grande em relação à educação. Aí, quando chega lá, o cara chega lá, eu preciso de uma grana para poder participar de um campeonato brasileiro. Em Manaus, como aconteceu recentemente com a seleção de futsal. É uma dificuldade, porque logicamente a gente sabe que tem outras preocupações e enfim o dinheiro também é curto. Então o esporte amador ele passa por uma série de dificuldades, mas a gente vai tocando o programa e abrindo espaço para os amigos. Não falta pauta, né, Orlando? Não falta pauta. Infelizmente, às vezes muita gente para lamentar pela falta de apoio, entendeu? Mas a gente fica muito contente de poder divulgar o atleta que está saindo de Alagoas, as conquistas que Alagoas tem. A gente costuma dizer o seguinte, que se você for olhar em todas as modalidades, Alagoas tem um celeiro muito grande. Agora, infelizmente, o apoio ele é muito pequeno, de fato é quase nada. Mas a gente tem que parabenizar a iniciativa da própria Rádio Gazeta, do Orlando, que está à frente desse programa. É difícil conseguir recurso, não só para o atleta, ainda mais para manter um veículo de comunicação, mantendo um programa que dá ênfase ao esporte amador. Já é tão difícil o esporte profissional, imagina o amador. A gente parabeniza você, Orlando, por essa iniciativa. Mas eu queria aproveitar também o embalo para pedir as considerações finais dos nossos convidados. Nosso programa está chegando ao fim. Professor Lorival, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, espero retornar. A gente conta aí com o apoio de toda a nação azulina para que venha nos jogos, para que tenha esse objetivo junto com a diretoria, solidarizando a todos e buscando o acesso à Série C. Tá ok, rumo à Série C. CSA rumo à Série C. Orlando, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela vinda e quero parabenizar vocês pela ideia do programa. Ao Paulo, meu amigo Paulo, ao Tony, enfim, a você, a todos que compõem a casa, parabéns mesmo. Serginho, valeu pela presença. Olha, muito obrigado. Eu quero dizer que nós que fazemos o ASA estamos sempre à disposição. Você não foi polêmico hoje não, né? Você foi muito light. Aqui em Maceió nós temos assim uma legião muito grande de torcedores do ASA, muitos torcedores. A gente diz que é a colônia alvinegra aqui em Maceió.
E para isso, muita gente, quando a gente aparece, geralmente, eu dou uma entrevista em alguma rádio, sempre é comentado, né, nas redes sociais, e as pessoas mesmo, pai, precisa falar mais do Asa, tá entendendo? Então eu quero agradecer a vocês por mais esse espaço, agradecer à imprensa também, logicamente, da capital, porque nesses últimos 5 anos, aí realmente teve um espaço maior para o Asa, porque até então não existia, a gente que morava em Maceió tinha que saber das notícias através de telefone, até porque a internet não era tão boa como é hoje, né? Assim, tem problemas, mas a gente sabe da notícia mais rápido. E o crescimento, graças a isso aí, a vocês também, a vocês da imprensa, principalmente da capital também, logicamente que a Arapiraca já vem fazendo o trabalho para o Asa há muitos anos, e a capital que vem trazendo isso daí também. Então, o alagoano em si, o alagoano alvinegro, rubro-negro, alvirrubro, o azulino, então todos têm informação. Então hoje, graças a Deus, a gente tem um espaço do Asa, e como esse espaço que você está nos dando hoje. Obrigado a vocês, ao Paulo e todos que fazem a TVE. Tá ok, muito obrigado. Pois é, Asa, CRB, CSA são os nossos representantes no Campeonato Brasileiro da Série B e Série D. Com certeza, a gente toda semana vai trazer aqui convidados para debater, discutir e elevar o nosso futebol, que esse é o nosso desejo. Deixo um grande abraço para você, a gente volta na semana que vem. Tchau!